Agora já está, só aqui colocar tudo. Não estou a conseguir vê-la. Está Não, aqui. Está aqui. Estou a ver, estou. É que a Bom câmara. dia, chefe. o quê? A câmera o quê? Eu vou já destapar Não, eu aqui. estou a ver outra pessoa, Agora já outra está. colega. Agora é que já estou a ver Agora já está. Eu a não tinha Catarina. tido aqui tempo, peço desculpa. Ok, então aqui já está. Pronto. Já estamos. Bom dia, boa tarde. Já podemos considerar que é um bom dia ou uma boa tarde. Como estão todos? Tudo Tudo bem, bem. chefe? Tudo Bom bem? dia. Bem, chefe, obrigada. Bom dia a todos. Vamos então Certo, chefe. começar Bom aqui dia. um bocadinho atrasados. Peço desculpa, lá está de novo da minha parte. Eu vou só retirar todos os microfones, está bem? Para não haver Queria só aqui aumentar um pouco o interferência. som, chefe. Desculpe. Posso, se calhar, falar eu mais alto, não? Está um pouco baixo. Ajudem. Tá? Está Já um tenho pouco o baixo? volume no máximo e não consigo ouvi-la bem. Todos têm esse problema? Não, chefe. Não, Não, então deve ser o meu computador. Eu não, chefe. Está tudo ok. Está tudo ok? Vou Pronto. tentar Então aqui eu vou tentar no, falar no mais Teams. baixo. Peço desculpa, vou tentar falar mais alto, está bem? Que é para conseguirem me ouvir então todos bem, está bem? Hoje Obrigado, chefe. vamos, sem mais demoras, aqui então começar a nossa aula prática e hoje vamos fazer waffles. Este mês é aqui uma mistura entre os gelados e sorbets e os complementos que normalmente poderemos realizar para acompanhar então tanto os gelados como os sorbets, está bem? Já fizemos a bolacha para os cones e para as tacinhas, hoje vamos fazer waffles, está bem? As máquinas de waffles hoje em dia já são muito mais fáceis de encontrar, já têm também algumas máquinas que dá para fazer de tostadeira normal, aquelas que, assim também pequeninas que costumamos ver, e que dá para soltar as grelhas e colocar umas então de waffles. A minha é super, não é nada profissional, é uma coisa super caseira, por assim dizer. Ela até faz umas waffles assim mais pequeninas, está bem? Há umas profissionais, mas isso já é outra liga completamente, em que até elas rodam para garantir que toda a cozedura fica bastante uniforme, está bem? Qualquer máquina está ideal, está bem? Eu já vi, não me recordo aonde agora, mas sei que já vi também umas formas de silicone com o formato dos waffles e que também podem levar ao forno. Portanto, fica a dica, se encontrarem também é bem possível, está bem? Então, para a receita de waffles existem várias, mas quando eu digo várias, mesmo várias receitas que poderemos aqui, várias variedades de receitas que poderemos aqui utilizar. Há receitas com fermento fresco, há receitas que são todas diretas, ou seja, não temos que bater as claras em castelo. A que nós vamos fazer aqui hoje leva fermento em pó e vamos bater as claras em castelo para incorporar na massa, para termos uma massa mais leve e mais fofa, está bem? Se por acaso tiverem uma dessas receitas que leva fermento de padeiro, fermento levedura fresca, está bem? Ou a seca, caso tenham essa receita, não se esqueçam que essa massa então vai ter que ter a levedação normal de uma massa leveda, está bem? Ou seja, vamos fazer e não vamos conseguir utilizá-la no momento. Teríamos que a deixar descansar para quando depois de levada então podermos usá-la, está bem? Não é o caso desta. Esta então, como vocês podem ter acesso, leva farinha, que eu já tenho aqui misturado a farinha, o açúcar, o sal e o sal está aqui no leite. Peço desculpa, aqui já estava aqui um bocadinho baralhada, estava a ler por a eito. O sal está ali no leite, porque lá está, eu não quero que o sal entre ao mesmo tempo que o fermento em pó, está bem? O sal, por norma, de preferência, sempre que existe uma receita com fermento, o sal deve ir ou nos ovos, ou na manteiga, ou noutra fase da receita que não diretamente com o fermento, está bem? Para não anularmos aqui o efeito deste. Tenho então a farinha, o fermento em pó e o açúcar, está bem? Tenho aqui o leite, hoje, em vez da essência de baunilha, preferi a casca de laranja, porque tinha aqui laranja para utilizar, e tenho a manteiga derretida, está bem?
Tenho também aqui um ovo que eu vou usar a gema para colocar no leite e misturar nos secos e a clara vamos bater em castelo, está bem? Portanto, é tudo muito simples. Vou separar aqui a minha clara, a gema misturamos ao leite, está bem? E o que é que eu vou fazer? Vou começar já por dissolver esta gema no meu leite, está bem? E está um cheirinho a laranja maravilhoso. E agora simplesmente vertemos aos poucos para a farinha. Vamos mexendo, não deixamos absorver tudo para não ficar uma bola muito grande, está bem? Vamos colocando aos poucos para garantir também que não ficamos com grumos. Boa tarde, chefe. Boa tarde. Misturamos muito bem. Ela pode ter sempre um bocadinho de tendência a ficar um bocadinho com grumos se não formos demasiado rápidos, se não formos muito rápidos a mexer. Está bem? Posso fazer uma pergunta, chefe? Sim, claro. Quem é que me chama? É a Irene. Sim, a farinha fica junto ao açúcar. Farinha, açúcar e o fermento em pó, sim. Ah, sim. Exatamente. Nada. Ok. Adicionei agora então o resto do meu leite. E tenho uma mistura líquida. Ok? Vou deixá-la aqui de parte e vou começar vou continuar aqui e vou bater as claras. Podem fazê-lo à mão, podem fazê-lo nas batedeiras, está bem? Seja das batedeiras de mão, seja nas batedeiras de pé, está bem? Como aquela que eu costumo usar aqui. Uma clara, eu não vou desperdiçar o meu tempo aqui a tentar colocar na batedeira quando eu sei que não vai a vara chegar lá abaixo. Portanto, num instantinho, vamos bater aqui a clara em castelo. Ok? Movimentos circulares para incorporarmos ar. É muito rápido, por isso nem me dei ao trabalho mesmo de ir utilizar a batedeira. Eu onde trabalhava, nós por acaso vamos ter aqui um webinar sobre o soufflé. Eu cheguei a trabalhar num hotel em que na carta tínhamos soufflé. E tínhamos que bater as claras ao momento. Portanto, é um bom trabalho de braços. Estão a ver que ela já está a ficar montada, certo? É super rápido. Deixamos aqui que fique mais consistente. Sempre que estamos a bater claras, está bem? E vocês, sempre que vão utilizar claras para envolver num bolo, no que quer que seja, não tendam a bater as claras demasiado, está bem? Porque quando batemos as claras demasiado e elas ficam, quase que se partem assim aos pedaços, certo? Nós vamos ter muito mais dificuldades em conseguir incorporar as claras no preparado que queremos e o que vai acontecer é que vamos ter que trabalhar a massa e trabalhar as claras demasiado e vamos estar ali a perder um bocado do ar que estamos a incorporar, está bem? Ainda consigo, elas ainda não ficam fixas ali como se costuma ver. Ok. E a minha clara faz o meu aqui bico de pato, está bem? É o ponto em que elas estão firmes, mas não estão demasiado batidas, está bem? Enquanto isso, elas já estão batidas, vou adicionar aqui a manteiga derretida. As claras é sempre o último processo a fazer, está bem? Se eu ainda tivesse a minha manteiga por derreter, eu não iria bater logo as claras, está bem?
Porque as claras, como vocês todos sabem, não se aguentam, não têm estabilidade para se aguentar, ou seja, ao fim de algum tempo começam a largar água, começam a babar, está bem? Misturamos a manteiga derretida, atenção para não ficar com nenhum pedacinho, está bem? E vamos envolver as claras, a clara. Eu vou colocar tudo de uma vez, que é uma quantidade muito pouquinha. Com o Salazar, vamos delicadamente envolver. Vou já aqui começar a aumentar a minha máquina para... Está bem? Atenção, isto aplicamos também a qualquer preparação que leve claras em castelo, está bem? Vamos abaixo e voltamos. Vamos trazer o que está lá em baixo para cima. E eu gosto sempre de ir rodando a minha taça, que é para garantir que não estou sempre a mexer no mesmo sítio. Ok? Delicadamente. Se as claras estivessem muito batidas, como eu vos estava aqui a dizer, o que ia acontecer era que eu iria ter pedaços muito firmes da clara e como o meu preparado é muito líquido, muito sensível, ele ia acabar por ter dificuldades em aqui conseguirmos dissolver esses pedaços mais firmes da clara, está bem? E o que é que eu iria ter que fazer? Iria ter que começar a bater e aqui a esmagar, por assim dizer, a clara e a estarmos aqui a trabalhar a massa demasiado. A massa está lisa, se conseguem ver bem, não há aqui nenhum vestígio de clara. Vamos colocar num saco pasteleiro, está bem? Caso queiram, também podem colocar num copo medidor, por exemplo, está bem? Num copo medidor e vertem. Deixem-me aqui ver se eu tenho aqui. Não, eu hoje não tenho aqui o meu, está ocupado. Mas caso tenham um copo medidor, por exemplo, também podem fazê-lo a verter com o copo, está bem? Vamos verter, a minha máquina já está quente, até tenho medo que esteja a ficar muito quente. Vou baixá-la um bocadinho. Vamos verter o nosso preparado. E como é tão pouquinho, eu vou verter tudo de uma vez, está bem? Já sabem, como eu vos falei na aula passada, caso queiram, caso não estejam tão à vontade com o saco pasteleiro, podem e devem colocá-lo dentro de um copo medidor, no meio aqui do nosso rolo de papel, está bem? Algum sítio que suporte o saco, que estejam as laterais bem para fora, para não as sujarmos, está bem? E que consigam, então, encher o saco na perfeição. Eu dou sempre um nozinho e vamos aqui untar a nossa forma. Caso não tenham estes sprays de gordura, podem encontrar em qualquer supermercado, está bem? Podem usar manteiga derretida e com um pincel, por exemplo, pincelar aqui a nossa máquina, está bem? O que é que eu vos vou dizer? Isto é uma máquina já antiga, que eu tinha lá para casa, que já não usava há séculos. O que é que vai acontecer? Ela já tem algumas marcas de guerra, ou seja, de estarmos aqui provavelmente com facas ou com espátulas a tentarmos virar os waffles, o que acontece é que esta película antiderrapante vai acabar por ficar raspada, está bem? Eu vou colocar uma camada muito superficial de óleo, está bem? Deste spray desmoldante, e vamos colocar o preparado, está bem? Eu já não tenho muito bem aqui noção de quantidade, mas como elas hão de crescer um bocado, vamos colocar até cobrir toda a parte de baixo, ok? E vamos esperar que a sua magia aconteça. Bem, já preparar aqui um pratinho. Olha, estão a ver? Foi demasiado aqui.
Era o que eu vos estava a dizer. Já não tenho noção da quantidade de massa que leva esta máquina. Portanto, é importante se calhar vocês terem a noção, começando com um bocadinho menos de massa e depois irem aumentando as quantidades caso necessitem, está bem? Para não fazerem aqui o espetáculo de sujar a bancada toda como eu fiz. Está bem? Ela vai crescer sempre um bocadinho. Assim. Vamos deixar a máquina aqui fazer o seu trabalho. Já está a ficar fofinho. Dúvidas até agora? Têm? Certo. Sim. Quanto tempo que pode estar aí na máquina? Vamos descobrir, Angelina. Ah, ok. Vamos descobrir juntos. Ai, mãe do céu. Obrigado. Nada. Estão a ver? Deixem-me aqui abrir para vos mostrar. Muito desmoldante nisto, que é para garantir que não fica todo agarrado como a minha, está bem? Vamos aqui tentar de novo. O Lá esmolgante está. mete-se por baixo e por cima também, né? Para não pular. Uhum. Olhem que eu pus e ela está a agarrar toda. Está bem? Lá está. Como eu vos estava a dizer, a minha máquina também já é um bocadinho antiga, está bem? Ou seja, já teve muito uso, acaba por se calhar agarrar um pouco mais do que uma máquina nova e em mais bom estado, está bem? O que é que vamos fazer? Eu até vou tentar aqui ver se ela solta, né? O que é que acontece naquelas máquinas profissionais que eu vos estava a dizer que existem? Elas rodam para isto mesmo, está bem? Para se soltarem, para se conseguirmos soltar as duas partes do waffle. Coitadinho, ele está tão tortinho. Acredito aqui que ele tenha colado também mais porque de eu ter posto mais quantidade, mas mesmo assim, olhem que está. Estão a ver que eu estou a utilizar, vocês conseguem aqui ver pela câmera de cima, estou a utilizar para raspar, não estou a utilizar a espátula, está bem? Lá está, é muito importante não utilizarmos a espátula, que é para não danificarmos então esta película anti-aderente. Há um bocadinho disse antiderrapante. Agora estou com a ideia que sim. Sim, sim. Disse, não disse? Então ignorem-me. Não é antiderrapante, por favor, é antiaderente. Deem-me um desconto. Está bem? Tá Mas bem. aqui, Santa Mãe. Bem? Tentar. Estão a ver? Mesmo muita quantidade de desmoldante, está bem? Para que isto não vos aconteça e não estarem aqui a perder o vosso tanto tempo e a desperdiçarem a vossa massa, não é? Eu até tenho medo que ela agora já não me consiga descolar tão bem e não vá depois conseguir agora fazer o próximo. Mas vamos descobrir. Eu até já estou aqui a ficar cheio de calor. E mais desmoldante, não é, chefe? Mais desmoldante, estão a ver? E ela é antiderrapante, agora imaginem se não fosse, É aderente. não é? Deixem-me aqui tentar. Ela pode ser que agora também ao ficar mais rijinha acabe por sair, mas bastante mais desmoldante, está bem? Pelo menos então, se calhar na primeira vez, na primeira unidade, tentarem colocar mais desmoldante para garantir que ela sai, está bem? Mas como viram, é uma massa muito, muito, muito simples que fica preparada num instantinho. Se a vossa máquina cooperar convosco, ainda mais rápido fica, está bem? Estão a ver que eu aqui já tive que vir com a ajuda da espátula e realmente faz diferença. Eu não gosto nada das espátulas aqui, mas olhem, tem que ser. Pronto, finalmente. Vamos lá tentar de novo.
e fazem isto, o resto da massa toda, está bem? Nestas massas podem colocar qualquer tipo de aroma, está bem? Qualquer tipo de, ou então a baunilha, o limão, vamos pôr aqui desmoldante. E vou pôr menos quantidade. Experimentar agora. Dúvidas? Têm? À parte daqui da questão da máquina que foi um bocadinho aqui mais complicado. Chefe, Sim. bom dia, chefe. Bom dia. Essa massa pode ser com maisena? Aqui em vez da farinha. Não, em vez da farinha. Não podemos substituir a farinha só 100% por maisena. A Isabel não foi ao webinar da farinha. Não, chefe. Falámos muito por alto, mas nenhuma farinha que existe no mercado sem glúten, ou seja, nem só a farinha de arroz, nem só o amido de milho, nem só qualquer outro tipo de... Desculpem. Nem só uma farinha consegue fazer na totalidade a substituição da farinha de trigo, está bem? Teremos que fazer aqui o conjunto de várias farinhas consoante aqui o objetivo e o resultado final, está bem? Mas eu estou a preparar um webinar mais específico, está bem? Estão a ver? Para falarmos um bocadinho das farinhas sem glúten, está bem? Agora, e das opções sem glúten. Agora, o que é que vocês podem fazer? Já há bastantes farinhas no mercado que são sem glúten e que são mixes de farinha sem glúten, está bem? Tem uma mistura do Lidl, tem uma marca que é Dove's Farms, já vou escrever ali, mas que tem que dizer que é mesmo para todos os propósitos, não pode ser farinha para isto ou farinha para aquilo, está bem? Convém mesmo ser para todos os propósitos. Será que mesmo assim colou? Agora, o amido de milho não pode ser substituído, não é um substituto direto aqui. Está a dar. Tadá! Desculpem lá, mas agora fiquei animada. Essa está bem melhor, chefe. Depois do desastre da primeira tentativa. Este cheiro é que realmente é um bocado... Minutinhos é suficiente, não? O quê? Para ela ficar pronta. Sim, 1 minuto, 2. Também vai depender muito de quem gosta mais da massa mais tostadinha, se gostam mais da massa só cozida e não necessita estar aqui mais tostadinha, está bem? Depende muito depois um bocadinho aqui dos gostos. Ok, obrigada. Olhem lá, ela até está... Bem gira. Muito gira. O que é que poderiam fazer? Depois com a faca cortar por onde estão aqui estes veios, mas isto é só uma forma, por assim dizer, porque nem é a mais tradicional. A mais tradicional são retângulos em que são os quadradinhos, com os altinhos, não é verdade? Mas podem utilizar qualquer versão que tenham, desde que tenha a altura suficiente para conseguirem que a massa cresça, está bem? Bom dia, chefe. Ela já está. Bom dia. Eu queria lhe fazer uma pergunta agora sobre o waffle, Diga-me. mas não era sobre estas. Esta receita, não sei bem igual, mas costumo fazer este estilo de waffles. Tanto em máquina como eu tenho umas formas que dá para levar ao forno, é só meter a massa e levar ao forno. Mas eu gosto muito, e aqui em casa gosto muito, das waffles dos hipermercados, aquelas que são mais durinhas e têm açúcar em cima, que parecem uma bolacha, vamos dizer, a comer. São um bocado mais duras, mas ao mesmo tempo moles. Eu não sei bem explicar. Também. Sim, são assim grandes. E qual é o segredo para conseguirmos aquele tipo de waffles? Olha, o que é que será que eles fazem?
não faço aqui grande ideia, porque vou-lhe dizer, eu faço esta receita e fazia também para o pequeno almoço do hotel onde trabalhei, como vos estava a dizer no início do webinar, com o fermento padeiro, ou seja, a massa tinha que ficar a levedar de um dia para o outro no frigorífico para conseguirmos que então que o fermento começasse a ativar e crescesse, está bem? E ficavam sempre uns waffles bem altos, bem fofos, está bem? Agora, não sei se eles lhe põem uma camada de açúcar em pó para caso que ali, não é bem caramelizar, mas formar uma capa, é muito interessante. Eu vou ver se consigo descobrir aqui como é que poderia ser feito, ou se até há alguma receita que possa existir na internet, por exemplo, olhem aqui, para conseguir obter esse efeito. Tá bem. Como será da máquina, chefe? Que tem umas mais altas que outras, não? Sim, isso olhem, eu vou aqui fazer meia. Sim, isso definitivamente que a questão do tamanho do waffle vai depender da máquina que nós temos. Os meus estão a ficar fininhos porque a minha máquina é fininha, vai dar uma flor fininha. Agora, caso tenham aquelas formas... Quem é que estava a falar agora comigo? Que eu não Isabel, chefe. Não, Estou com a câmera desativada, chefe. É a Cláudia. Era a Cláudia. Não, mas a mim nem é a mesma textura, é mais estas aqui normalmente ficam mais moles a comer, é uma textura mais mole. Aquelas ficam mais durinhas, mais crocantes a comer. Eu sei, é mais por causa da textura, nem é o gosto em si varia ligeiramente por causa mesmo do facto daquela textura crocante. Sim. Mas realmente é muito interessante, vou tentar pesquisar sobre isso para realmente tentar perceber aqui se existe, o que é que poderá ser que fazem para que essa crosta seja criada, porque realmente fica bastante bom, é um facto. Eu às vezes também sou um bocadinho, como é que se chama dizer, casa de ferreiro, espeto de pau, não é verdade? Portanto, raro é a vez que eu faço waffles em casa e às vezes apetece e uma pessoa vai ao supermercado e compra e até há de muito boa qualidade, atenção. E realmente eles são muito bons, mas vou tentar perceber se existe aí alguns uma receita que os que faça aí com esse efeito. Posso-lhe fazer uma pergunta sem ter a ver com as waffles? Sem ter a ver com as waffles. Comprou aquelas formas para ir ao forno, recorda-se? Deve ter sido na loja de chineses, ou AliExpress ou loja de chineses. Normalmente estas coisas eu tenho mais, agora já começo mais a usar as lojas de pastelaria, porque ao comprar os produtos, aproveito e compro os acessórios. Mas anteriormente seria ou chinesas ou coisa. Mas eu posso mostrar. Não, mas realmente é uma mais-valia, por exemplo, faz-me todo o sentido até termos aqui uma forma que vá ao forno e que não necessitemos de ter mais uma máquina a ocupar-nos provavelmente espaço na cozinha e que o efeito provavelmente vai ser tão bom, está bem? Vamos aqui pensar, para a minha massa, com a massa que eu fiz e para a minha máquina, eu iria conseguir, com aquele que eu ali desperdicei, conseguir se calhar uns 4 waffles, está bem? Esta quantidade, mas não se... exatamente. A formazinha é assim. O que é que esta forma faz? Como vai ao forno, elas crescem e ficam mais altinhas. Ou seja, como não ficam tão... Aqui referir, eu não pus desmoldante desta vez, agora, pois não? Não. Acho que não. E ela já pegou mais, estão a ver? Portanto, deve ser, eu acho que também aqui se deve muito ao facto da minha máquina ser mais antiga, ser já muito utilizada. Mas, já sabem, desmoldante aqui a chave para conseguirmos que soltem completamente bem. Mas era essa forma que eu me referia e realmente é uma boa opção e acredito que também mais barata para conseguirem ter aqui para fazerem os vossos waffles. Está bem? Ia-me perguntar o quê, Cláudia? Diga-me. Não, estava-lhe a mostrar mesmo a forma que eu tenho. O que é que ela faz é que as waffles crescem. Aqui elas ficam mais larguinhas, porque na máquina, eu também tenho uma máquina, e elas ficam bem mais fininhas. E pois, aqui estas são super fininhas. Aqui puser um bocado de fermento, elas crescem, mas mesmo assim não ficam aquela textura dos hipermercados, que é fantástica.
Aquele Isso, ela crocante diz por que fora na e fofinho. Bélgica. Exato. Ah, na Bélgica as waffles são mais duras e a minha tia trazia sempre. Depois lá está, pode ser uma receita semelhante. Portanto, é uma questão até de Uma receita belga. pesquisarmos. Por acaso eu arranjei um Exatamente, era livro. isso que eu ia dizer. Por acaso eu arranjei um livro com muitas receitas fantásticas. Se alguém quiser, eu envio. É um PDF, é em PDF. É absurda a quantidade de receitas. Tem um bocadinho as coisas do recurso, ligeiramente diferentes, mas a mim foi mesmo pelas receitas. E Sim, se alguém sim, quiser, eu sim. mando por PDF. E tenho lá waffles, eu ainda não tentei porque tenho muitas receitas, mas tentei os 1000 folhas de lá E ficaram bons? Boa. e ficaram bons. Então, obrigada pelo feedback, Cláudia. O que é que eu ia aqui ler? A Ivanka, ou ainda não estava bem quente, eu consegui com mais manteiga também. A minha estava bem quente, até porque já estava aqui a deitar bastante fumo, eu estava com receio até que elas fossem queimar a primeira rodada. Mas lá está, eu acho que é aqui muito desmoldante, muita manteiga, muita gordura, para conseguirmos que elas soltem, está bem? A Kátia está a dizer que as suas estão a agarrar e não estão a dar certo. Kátia, eu não estou aqui a vê-la, está a fazer em máquina ou em forma e a ir ao forno? Tem o som desligado. Aí. Eu não consigo. Não consigo. Eu vejo muito mal. Pôs bastante manteiga ou gordura para desmoldar? Sim. Então se calhar deixa a máquina aquecer um bocadinho mais realmente, no seu caso. Ou então sabe o que é também? Para elas dividirem ao meio assim, foi um bocadinho aquilo que me aconteceu ali também. Se calhar ainda não estavam bem prontas quando abriu. Está bem? E se calhar poderia ter deixado um bocadinho mais para conseguir criar esta capa de cozido, não é? E para soltar também um bocadinho mais facilmente da máquina. Ok, obrigada. Está bem? Nada. De resto, aqui, quem é que também está a fazer mais? Está a correr bem? Quem é que está a fazer? Sim, vou supor que sim, não é verdade? O que é que eu vos ia dizer? Dúvidas? Digam-me, por favor, dúvidas aqui que eu possa ajudar-vos. Lá está, existem muitas receitas e muitas... eu gosto sempre de referir isto, não há uma receita certa de waffles, não há uma receita certa de creme pasteleiro, existem várias. E o que é que acontece? São várias variantes, por exemplo, a mim não me fazia sentido para hoje trazer aqui uma receita que iria ter que levedar quando eu tenho uma receita que é direta, como esta, está bem? Agora, o que é que eu aqui poderia dizer? Lá está, é irmos experimentando e irmos vendo aquilo que se adequa às nossas necessidades, está bem? Em questão aqui das receitas. Ivanka, opção saudável. A Ivanka é a menina do saudável. Ivanka, aqui poderia tentar trocar o leite de vaca por uma bebida vegetal, o açúcar, a não ser que troquem aqui por um adoçante, mas tentarmos aqui também perceber, e vamos falar um bocadinho também sobre isto no webinar sobre o açúcar que vamos ter em breve. O açúcar está nas receitas não só para fazer doce, que é o que nós achamos que ele só está cá a fazer, mas também para dar poder de carga, ele tem peso, está bem? E nós não poderemos colocar nem substituir, um bocadinho à semelhança da farinha, nem sempre podemos substituí-lo diretamente pela mesma quantidade por outra opção, está bem? Se calhar um açúcar amarelo, não sei. A manteiga, poderia tentar aqui com um óleo vegetal, para tentar aqui termos umas opções um bocadinho diferentes, mas acredito também que já hajam aqui bastantes receitas equilibradas, realizadas e equilibradas, a pensar a serem um bocadinho mais saudáveis, a terem ingredientes já diferentes, está bem? Quanto às farinhas, não se esqueçam, não dá para fazer a substituição, por exemplo, 100% a substituição de farinha de trigo por farinha de arroz,
ou de farinha ou de maisena, por exemplo. Vou-vos aqui deixar o nome da farinha que eu vos estava a dizer. Então, mistura de farinhas, e tem a do Lidl e tem a da Dove's Farms, e tem que ser a All-Purpose. Não é só francês que eu não sei escrever, acho que inglês também não. All-Purpose Flour, ok? E esta encontram não só no celeiro, mas também, por exemplo, na Auchan também já encontram. Acho que superfícies assim um bocadinho maiores conseguem já encontrar, está bem? Isto são duas opções de farinhas sem glúten, eu já experimentei as duas e tenho vindo a gostar bastante, está bem? Beauty, encontra, diga-me, quem é que me está a falar aqui também, que para não perder? Angelina, diga-me. Assim, neste caso, a farinha que estamos a usar é mesmo o tipo 55. Sempre tipo 55, está bem? Caso algum dia utilizemos farinha tipo 65, irá estar mencionada na receita, está bem? Portanto, partam sempre do princípio que as farinhas são 55 sem fermento, que a manteiga é sem sal, está bem? Beauty, consegue encontrar a receita no campus, na agenda, onde se inscreveu no evento do webinar. Há de ter lá um ficheirinho para descarregar. Está bem? Normalmente é lá que encontram sempre as fichas técnicas dos webinars, está bem? Chefe, eu trabalho muito com farinha 65. Trabalhamos mesmo muito porque é padaria, pastelaria. Exatamente. E nós pronto, não compramos uma farinha específica para os bolos. E habituámos a fazer tanto os folhados como a massa dos pastéis de nata, tudo com a farinha 65. E até é farinha firmes. E até obtemos um resultado muito, muito agradável, muito bom mesmo. Não notamos muita diferença Sim, em senhora. trabalhos Não, mas de para grandes massas, digamos. Exatamente, para massas, Sim. que são normalmente receitas mais densas, não é mais densas, mas mais consistentes. Por exemplo, nós estamos aqui a falar de um pão de ló. Um pão de ló é muito Delicado. leve, muito delicado. Exatamente, obrigada, exatamente, essa palavra está certa. Para isso, então, para preparados mais delicados, aqui a 55 é perfeita. Mas também podem utilizá-la para fazer as massas, assim como também as massas, tipo massas lévedas, massa de folhada, massa de fazer biscoitos, podem também utilizar a 65. Também, exatamente. Está bem? A Sandra começou ali a escrever-me em francês. Já fez a receita e vai tentar encontrar as formas, exatamente. Desculpa, é o teclado, mas vezes está em português, outras vezes em francês, e então quando dei por mim estava a escrever em francês. Não se preocupe, eu tenho que treinar o meu francês, por acaso. Aqui algumas receitas têm dificuldades de ler por conta da visibilidade. Algumas ficam muito pequenino, não é, Beauty? Eu tenho que ver, algumas têm mais procedimentos ou mais ingredientes, acabam por ficar... a Tânia também partilha da sua opinião, que acaba por ser um bocadinho difícil de vê-las. Eu vou trabalhar nisso, está bem? Que é para conseguir então aqui fazer um print e dar-vos uma opção que seja mais visível, está bem? Que às vezes receitas, não é o caso da de hoje, que a de hoje está aqui impecável, está bem? Mas tenho aqui que perceber o que é que eu faço diferente. Mas nestes trabalhos mais delicados, eu tenho feito tudo com farinha tipo 55, cá em casa. Exatamente. Todos os trabalhos eu, por que tenho exemplo, eu feito só aqui. uso 55. Pois. Eu só uso a 55 mesmo para tudo, sinceramente. Sim. Mas lá está. Há uma farinha mais fina, ou uma moagem mais fina, não é? Pois. Exatamente. A diferença é essa.
que é que aqui me estava a dizer? Principalmente no computador e no telemóvel consegues ver melhor. Se calhar no telemóvel consegue-se ver melhor, é um facto. Está um pouco desfocada. A de hoje? Está aqui impressa, linda, bonita. Aqui, direitinho. Que estranho. Tenho aqui que ver aqui o que é que eu posso fazer melhor para vos dar aqui umas receitas um bocadinho mais visíveis então, está bem? Dúvidas aqui mais sobre os waffles ou alguma questão que queiram colocar ainda? Digam. Chefe, Sim, aqui a minha dúvida aqui é na separação das claras e gemas. Depois da separação, separas as gemas, as claras, e a gema vai para onde? A gema vai para o leite. Ah, vai para o leite. A gema entra juntamente com o leite, onde eu a dissolvo com as varas primeiro e depois verte-se tudo para os secos, está bem? As claras depois são batidas em castelo e envolvidas no preparado, está bem? Sim. Tá, obrigada. Nada, já sabem, não baterem as claras demais. Para todo o tipo de preparados, seja mousses, seja massas, o que quer que seja, não batam as claras demais, porque isso depois só vai ser mais difícil de conseguirmos incorporá-las na massa, está bem? No preparado. Ok, chefe, eu tenho uma pergunta que não tem a ver com os waffles. Sim. Eu fiz uma geleia de frutos vermelhos e ela ficou bastante doce. Eu segui a receita, mas mesmo assim ela ficou doce. Provavelmente os frutos vermelhos eram congelados, também são doces em si, não é? Um morango e assim. Alguma coisa, eu já usei sumo de limão, mas ainda mesmo assim ainda está doce. E eu tenho medo de juntar mais sumo de limão e depois azedar um bocado. O que é que eu posso usar para... vai fazer? O sumo de limão não tem só a propriedade de dar ácido à receita. O sumo de limão vai ativar um ingrediente que existe naturalmente nas frutas, que é a pectina, está bem? A pectina é um gelificante e o sumo de limão, por norma, vai aqui ativar essa pectina natural da fruta e ajudar a que fique mais preso. O que é que eu lhe posso dizer? Que quantidades é que utilizou? Eu fiz meia receita, portanto, eu utilizei 150... não, estou aqui. Eu usei 200 gramas de açúcar para 350 mais ou menos de frutos silvestres, um bocado de sumo de limão, porque era meio sumo de limão, e eu utilizei um bocadinho menos, porque não era, porque eu reduzia a meio, um pau de canela e estrela de anis. A estrela de anis também deixou um gosto muito forte na geleia em si. Específico, nem sempre. Eu, por exemplo, não é uma coisa que eu pessoalmente adoro, mas é ela fica com um sabor muito proeminente. O que é que vou lhe dizer? Numa geleia, ou mesmo para uma compota, podem usar a proporção de 1 kg de fruta para meio quilo de açúcar, está bem? Ou seja, nesse caso, se tem 350 de fruta, certo? Sim, sim. Poderia então colocar 175 de açúcar. Menos de açúcar. Menos de açúcar, ok? Aqui a receita normalmente era 650 por 400, por isso é mais ou menos a mesma coisa que eu pus. Eu tinha que reduzir no açúcar, mas agora já está feita. E eu queria saber se havia alguma maneira de eu disfarçar um bocadinho doce. É para pôr em donuts, por isso normalmente a massa de donut não é muito doce, então vai cortar um bocado de doce. É para rechear donuts. Mas aqui para cortar o doce, aqui já não... Poderia tentar só se adicionar um bocadinho mais de água e voltar a reduzir ao lume. Ok, se calhar vou tentar isso mesmo. Mas não coloque imensa, está bem? Coloque se calhar sim. umas 70 Ela também está gramas. Bastante espessa, vê? Sim, mas depois deixe reduzir um bocadinho depois de começar a ferver, para voltar a ficar com essa textura. Está bem? Ok, acho que vou fazer isso, vou juntar então água. Muito obrigada, chefe. Nada. Já experiências. Sabem. Exato, experiências é muito importante, senão como é que nós vamos conseguir fazer evoluir e aqui conseguirmos aventurar-nos a experimentar outras coisas, não é verdade? É mesmo tentativa e erro, honestamente. O que é que eu vos vou pedir? Mandem-me fotografias dos vossos waffles, está bem? Caso façam,
digam-me se fizeram de forno, se fizeram com a massa, deem-me feedback, está bem? E se não tivermos aqui mais dúvidas, vemo-nos para a semana. Certo? O que é que eu vos vou dizer mais? Ainda estou a trabalhar para trazer um chefe convidado este mês também. E se tiverem sugestões de chefes que gostariam de ver cá, que eu conseguisse trazer cá para nos dar uma masterclass, dê-me esse feedback, está bem? Mandem mensagem a dar sugestão de nomes que pudéssemos aqui ter presentes a dar-nos o seu conhecimento, está bem? Ivanka, os seus parecem mais panquecas. Se calhar a forma é muito baixinha e por isso é que também estão assim um bocadinho mais a parecer panquecas. Aqui a proporção dos ingredientes é diferente, portanto não será bem a mesma coisa. Está bem? Isso é para a semana, se não estou em erro. Chefe, desculpa, é a Irene. Olha, os webinars, se fizer mais algum este mês ainda, não sei, não pode ser ao sábado. Este mês, eu por norma faço sempre um por mês ao sábado, sendo que fiz este sábado. O que eu tenho previsto este mês é fazer agora, para a semana tenho uns que são já mais ao fim do dia. Eu não sei até se as panquecas não são às 6 ou alguma coisa assim do género. Tenho, acho que ideia que são mais para o fim da tarde. Pois é que, sim, eu agora vou começar a trabalhar e não vai dar para assistir. Pois, eu saio às 19. Sai às 7, pois é um bocadinho complicado. O que é que eu lhe vou tentar sugerir? Eu também em março também já tenho a ideia de ter aqui começar a ter aqui também às vezes às 7, para conseguir termos aqui mais pessoas, está bem? Mas quando conseguir eu também vou tentar sempre aqui fazer aos sábados, está bem? Sim, sempre. Não vai dar sempre, mas vou tentar sempre aqui conseguir, está bem? Agilizarmos aqui a nossa agenda, está bem? Sim, sim, obrigada. Outro assunto, eu também gosto de assistir os webinars quando eles, depois de gravados, não é? Já no campo. Sim. Mas estão muito poucos, não os encontro no campus. Nós estamos aqui a reformular, nós estamos aqui, em conjunto com a Multimédia, estamos aqui a reformular um bocadinho os webinars que estão, os webinars que vão subir e os webinars que vão sair, ou porque já são muito antigos, ou porque já realizámos novos sobre o mesmo assunto, está bem? Mas em breve irá tudo voltar a estar impecável, está bem? Não se esqueçam que eles ficam gravados, mas têm sempre o delay de uma semana, 2 semanas, até ficarem disponíveis no campus, está bem? Está bom, obrigada. Está bem? Se mais ninguém tiver mais nenhuma dúvida? Dúvidas? Obrigada a todos, está bem? Qualquer coisa enviem mensagem para saberem, referir ainda que devido a esta questão toda da Vodafone, de todo o ataque que aconteceu, eu de momento ainda não tenho o meu telefone disponível para os horários de atendimento, está bem? Ainda não consegui aqui restabelecer aqui a questão do telefone, está bem? Portanto, assim que voltarmos a ter comunicações como se estavam antes, voltaremos aqui aos contactos também, está bem? Ok. Ok, chefe. Obrigada, chefe. Não ficarem a achar que está o telefone desligado, mas não está. É só porque ele não quer trabalhar. É que a Vodafone ainda não quis cooperar. Está bem? Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.